Saudações a todos, meu nome é Alan Trindade, esse é o Resenha Oculta e hoje eu gostaria de propor uma reflexão diferente antes de tratar do conteúdo do livro. Eu recebi algumas mensagens em decorrência da resenha escrita desse livro que eu vou tratar mais à frente. Muitas mensagens questionando o porquê da minha posição e do meu argumento. Se você não leu ainda essa resenha, eu vou colocar o link aqui na descrição e vale a pena você dar uma lida antes e então voltar aqui para entender do que eu estou falando antes de mais nada. Bom, e muitas dessas pessoas questionaram meu posicionamento e eu acho que cabe aqui nesse espaço uma reflexão mais aprofundada sobre esse tema, já que eu vi que é muito recorrente que pessoas se separem nesse sentido sobre a interpretação que dão para esse determinado assunto. Então eu acho que discutir sobre isso é enriquecedor para todo mundo. Obviamente que não é o meu objetivo aqui esgotar essa discussão, não é meu objetivo colocar um ponto final nisso, até porque eu nem me considero tão capaz assim nesse sentido de encerrar um determinado assunto que é riquíssimo, é super profundo, é filosófico, né, é questionável. Então eu acho que outras reflexões elas sempre devem ser levadas em consideração. Então, o objetivo é exatamente esse, é propor uma reflexão, é propor um aprofundamento no debate. Sendo assim, pense numa religião dessas bastante conhecidas. Agora pense no porquê você considera essa religião uma religião. Bom, se você se guiou pelo senso comum, é bem provável que você considere essa religião uma religião em função da existência de Deus ou deuses. Mas se eu te disser que existem religiões que não possuem Deus ou deuses, essa religião deixa de ser uma religião? Você não vai considerar mais essa religião uma religião? A não ser que você seja uma pessoa realmente dedicada a estudar todo esse universo religioso, é bem provável que você tenha uma certa dificuldade em definir o conceito do que é religião. Na verdade, mesmo que você seja um estudante dessa matéria, você também vai encontrar muita dificuldade em definir isso, porque o assunto é bastante complexo, ele é bastante profundo, ele é bastante diverso, e por isso mesmo essa dificuldade é bastante entendível. Bom, mas ainda assim, se você tentar, você provavelmente vai chegar à conclusão de que você considera uma determinada religião uma religião porque em algum momento alguém lhe disse que aquela religião é uma religião. Mas afinal de contas, o que é uma religião? O que transforma uma experiência, uma ideia, em uma religião? Bom, a partir daqui eu vou tentar ser o mais simples possível para que a linguagem técnica e todos esses elementos específicos de palavras e etc. que nós possuímos dentro do ocultismo e do estudo da religião seja o mais plural possível. Então eu vou evitar o uso de certos termos muito técnicos, de certas palavras muito específicas, para que o entendimento possa chegar a todos os tipos de pessoas, mesmo aquelas que estão chegando agora e que não entendem muito bem desse universo e dessa linguagem técnica. Mas obviamente que existirão algumas palavras que são inevitáveis de serem usadas, porque são conceitos básicos. Então, se você tiver qualquer tipo de dificuldade, vale a pena reassistir mais de uma vez todo o pensamento para que então você tente absorver o máximo possível da linha do raciocínio. As principais religiões do mundo são sistemas místicos surgidos a partir de determinados indivíduos. Ou seja, se estivermos falando de judaísmo, cristianismo, islamismo ou budismo, nós estaremos falando dos sistemas místicos relacionados a Moisés, Jesus, Maomé e Siddhartha. A vivência e experiência mística deles fez com que, em determinado momento, alcançassem algum tipo de conclusão sobre a vida
e a existência, e a partir de então, esses indivíduos passaram a propagar aquelas ideias como uma verdade para o mundo. Então, antes de você pensar em corroborar ou contrariar a ideia de que aquela é ou não é uma religião, é muito importante que você conheça a história daquela determinada religião e as suas verdades, ou seja, aquilo que aquela religião ou aquela filosofia de vida prega. Essas verdades, ou a conclusão mística que esses indivíduos alcançaram, por possuir caracteres transcendentais ou metafísicos em sua formação de base ou em seu desenvolvimento, com crenças, rituais, deuses e etc., passaram então a serem chamadas de religião. E o que há de errado nisso? Nada. Se levarmos em consideração o conceito primevo desta palavra, que tem por pressuposto a ideia do religare, ou seja, a partir da crença daquela verdade alcançada por aquele determinado indivíduo, em repetindo seus mesmos passos, se alcance o mesmo estado, a mesma verdade. Em outras palavras, o conceito de religião não é apenas a ideia de ter a crença em algo abstrato, na intenção de obter algum tipo de benefício mágico ou milagroso, mas é repetir os mesmos passos daquele ser divino para que você tenha a oportunidade de alcançar a mesma experiência que ele alcançou. Perceba então que ter fé é totalmente diferente de ter uma religião. Levando em conta essas considerações, pergunto: Moisés criou uma religião? Jesus criou uma religião? Maomé criou uma religião? Siddhartha criou uma religião? De uma forma geral, foram seus fiéis ou seguidores que em determinado momento criaram rituais, literatura, igrejas e demais elementos a partir da experiência e das verdades que eles alcançaram. Num primeiro momento, lá no princípio, quando pedi para você pensar numa religião, você provavelmente pensou em templos, livros sagrados, deuses, rituais e etc. Se estes elementos foram suficientes para você considerar que estas religiões são religiões, por que você não consideraria um conjunto que possui os mesmos caracteres, as mesmas características? Em outras palavras, por que você não chamaria de religião um conjunto que possui deuses, livros sagrados, profeta, rituais e etc. Se você teve alguma dificuldade em entender a linha de raciocínio até o momento, eu te peço a gentileza que volte ao começo do vídeo e reassista. Isso vai ser importante a partir daqui. Aleister Crowley declarava-se como sendo o profeta de uma nova era. No livro sagrado recebido por ele, o mesmo é referido como sendo um profeta responsável por trazer uma nova lei para o mundo e os ensinamentos dessa nova lei. Ainda nesse contexto, o mesmo criou junto a Cecil Jones toda uma doutrina e ritualística para ser praticada por seus adeptos. Portanto, falamos que em religião existe o conceito de profeta, lei, livro sagrado, rituais, deuses e etc. Mas Telema é uma filosofia de vida? Alguns hão de dizer. E eu te pergunto, com tantos elementos religiosos, por que Telema é uma filosofia de vida? Afinal de contas, o que é filosofia de vida? Bom, segundo uma definição comumente encontrada na internet, quando você busca por esse determinado assunto, filosofia de vida é a expressão que serve para descrever um conjunto de ideias ou atitudes que fazem parte da vida de um indivíduo ou grupo. A filosofia de vida também pode ser definida por uma conduta que rege a forma de viver de uma pessoa. Veja que se a gente levar em consideração o conceito de filosofia de vida dado acima, a ideia da religião também pode ser encaixada nessa ideia, uma vez que a religião também rege o direcionamento e as ideias de uma determinada pessoa. Porém, há uma diferença. Dentro do conceito de filosofia de vida, não encontramos o acréscimo metafísico de deuses, energias invisíveis,
pós-vida, salvação, condenação e etc. Que as religiões possuem. Mas isso tudo é tão vago que uma pergunta deve ser feita. Se filosofia de vida define o conjunto de ações, atitudes e pensamentos de uma pessoa ou um grupo, afinal de contas, o que não é uma filosofia de vida? Algumas referências de filosofia de vida são encontradas no Livro das Religiões, esse livro aqui. Na página 243, eles citam como filosofia de vida o humanismo, o materialismo e o marxismo. Bom, mas afinal de contas, então, finalmente, o que é uma religião? Segundo Cornelis Tiele, um teólogo do século XIX, religião significa a relação entre o homem e o poder sobre-humano no qual ele acredita, ou do qual se sente dependente. Essa relação se expressa em emoções especiais, confiança, medo, conceitos, crença e ações, culto e ética. Já segundo Helmut von Glasenapp, um cientista da religião e indologista do século XX, a religião é a convicção de que existem poderes transcendentes, pessoais ou impessoais, que atuam no mundo e se expressa por insight, pensamento, sentimento, intenção e ação. Veja que, segundo Tiele e Helmut, religião pressupõe uma relação entre o homem e um poder que está além dele próprio, racionalizado e não racionalizado, plural e transcendente, que atua de forma externa e interna. E é este poder, seja ele qual for, seja ele real ou fruto de pura crença ou imaginação, chamado da maneira que cada um considera mais adequada para si mesmo, incompreendido, invisível, atuante e transcendental, é que distingue a diferença entre filosofia de vida e religião. Portanto, de acordo com os elementos apresentados aqui, consideramos que filosofia de vida que possui a crença ou relação com algum tipo de poder oculto ou transcendental se chama religião. Sendo assim, filosofia de vida não possui profeta. Filosofia de vida não possui lei divina. Filosofia de vida não possui livro sagrado. Filosofia de vida não possui rituais mágicos. Filosofia de vida que possui profeta, lei divina, livro sagrado, deuses e rituais mágicos se chama religião. Agora que, de acordo com a nossa percepção, as diferenças foram dispostas, perguntamos: Telema possui lei? Sim. Não preciso nem dizer qual, né? Telema possui livro sagrado? Sim. O Liber Alvel Legis, ou livro da lei, como também é chamado, e todos os livros de classe A. Telema possui deuses? Sim. Por princípio, Nuit, Hadith, Hahor-Kuit, que são os deuses apresentados no livro da lei. Fora diversos outros deuses apresentados dentro do contexto telêmico, que pertencem ao panteão quemético e etc. Telema possui adoração a deuses? Sim. No Liber Resh, por exemplo, nós temos, ao acordar, Ra, no meio-dia, Ahator, no entardecer, Tum, e, à meia-noite, Kefra. Telema possui profeta? Sim, Aleister Crowley. Telema possui rituais? Sim, tantos que nem dá para enumerar aqui, né? Telema possui igrejas ou templos? Sim, diversos. Mas especificamente no caso de uma ordem restaurada pelo profeta, ou seja, por Aleister Crowley, a Otto, dentro da Otto existe a EGC, que é Eclésia Gnóstica Católica, ou a Igreja Gnóstica Católica, que não tem relação com a Igreja Católica. Lembrando que o conceito de católico aí, o nome, né, está relacionado à ideia de universal. Católico significa universal. Então não há relação, né, apesar da aparente conexão com a Igreja Católica. A Igreja Católica é a Igreja Católica Apostólica Romana.
Essa igreja da Otto é Eclésia Gnóstica Católica, ou Igreja Gnóstica Católica. Telema possui corpo sacerdotal? Sim, não só na EGC, mas também na AA. Se levarmos em consideração, por exemplo, que o slogan da AA seja o método da ciência e o objetivo da religião, e que os indivíduos são, então, levados a participar de um treinamento, de um desenvolvimento espiritual no qual eles praticam rituais dos mais diversos tipos, etc, 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 não nos parece absurdo considerar que esses indivíduos sejam chamados de sacerdotes de alguma maneira, né? Obviamente que a atuação desses indivíduos que pertencem a ela é diferente da atuação dos indivíduos da Otto, mas muitos deles se mesclam. Muitas pessoas que pertencem a pertencem a Otto e vice-versa. Então, bom, de qualquer forma, só o fato de existir uma igreja, né, dentro da Otto, etc., já é suficiente para então argumentar em cima de que sim, existe corpo sacerdotal, que praticam rituais, inclusive sociais até, isso é preciso levar em consideração também, né? Então existem casamentos, batismos, rituais de festa diversas, etc., que inclusive são citados no livro da lei, né? Então, bom, então veja aí a conexão entre uma coisa e outra, né? Não dá nem para dizer, então isso é uma coisa externa, etc., que surgiu a posteriori. Não, essas celebrações, elas são citadas no livro da lei. Então, mais um elemento, né, que caracteriza todo esse conceito religioso dentro de Telema. Telema possui algum tipo de missa ou rito central? Sim, a missa gnóstica na Otto e a missa da Fênix na AA. Telema possui celebrações comemorativas? Sim, facilmente encontradas no livro da lei, como eu já citei anteriormente. Você é obrigado a adorar deuses, praticar rituais, estudar magia e etc. para ser telemita? Definitivamente não. Diferentemente do que se encontra em algumas outras religiões, não há condenações em Telema. Não existe o conceito de pecado e coisas desse tipo. Você não é punido por uma coisa que você faz ou que você não faz. Não existe uma imposição de algo dentro do contexto telêmico, no sentido de que você tem que fazer aquilo, senão isso vai acontecer. Então não existe essa obrigatoriedade. Existem telemitas que são indivíduos que são telemitas e não são magistas, e existem indivíduos que são telemitas e são magistas e são religiosos também. Então são coisas distintas, né? E saber essa distinção é muito importante para entender todo esse conceito dentro da religião telêmica, né? Porque o que afinal de contas eu tô argumentando aqui é que o conjunto telêmico em si é uma religião, né, que lhe dá a oportunidade de seguir, de fazer a sua vida da maneira como você quiser. A estrutura desse conjunto ela é religiosa, porém ela possui caracteres mágicos e ela possui também caracteres filosóficos, puramente. Então o que isso significa? Que você, por pertencer a esse conjunto, você pode viver uma vida religiosa, ou você pode viver uma vida mágica, ou você pode viver uma vida filosófica, no sentido de filosofia de vida. Ou ainda essas três coisas unidas, ou seja, você pode ser um telemita que é magista, religioso e encarar Telema como uma filosofia de vida também, né? Então, você tem essa possibilidade. Então, a conclusão sobre todo esse pensamento. Telema, então, a experiência mística vivida por Crowley é desenvolvida por ele próprio como uma religião a partir do momento em que ele e Cecil Jones e mais alguns livros da Golden Dawn formaram a AA. Mas lembre-se, você é livre para pensar todas essas coisas da maneira que você quiser. A minha intenção aqui nessa exposição foi apenas tentar traçar uma linha de raciocínio baseada numa conceitualização
mais racional sobre a questão, mais científica, digamos assim, em se analisando os elementos que constituem o conceito de religião e trazendo, comparando esses elementos aos elementos que nós temos em Telemann. Então essa é a ideia central dessa exposição, né, e do porquê o meu argumento em cima de que Telemann é sim uma religião. Justamente por causa disso, né, porque ela possui todos os caracteres que outras religiões. É lógico que todos esses caracteres eles variam mesmo dentre as religiões comuns, né? Como disse lá no começo do vídeo, né? Existem religiões que têm deuses, existem religiões que não têm deuses, existem religiões que vão ter toda uma ritualística mágica e existem religiões que não vão ter essa ritualística. Existem religiões que vão ter eucaristia e existem religiões que não vão ter eucaristia. Existem religiões que vão ter na sua mitologia toda uma conceitualização de como o universo foi criado. E existem religiões que não vão ter isso. Mas existem elementos base que foram apresentados no decorrer desse vídeo, que eu me esforcei ao máximo para tentar ser o mais simples possível nessa exposição, simples no sentido plural, né, para que todos pudessem entender aquilo que eu estou argumentando, aquilo que eu estou falando, para abarcar um maior número de pessoas, para enriquecer a discussão, né? Então, mais uma vez, não é meu objetivo encerrar a discussão sobre isso, até porque, né, isso nem me cabe, mas acho que vale a reflexão, levando em consideração todos esses pontos que eu expus aqui, né, sobre o porquê tão comumente se chama Telemann de filosofia de vida. E sempre quando alguém chama Telemann de religião, sempre tem alguém que vem e rebate esse conceito. Então, fica aí a reflexão. Bom, caso tenha ficado alguma dúvida, caso você tenha algo para corroborar ou para discordar, por favor, faça isso. Eu realmente quero ouvir a sua opinião sobre o tema, mas faça isso com argumentos, ok? E não apenas com opinião. Porque se você vier me dizer assim, eu não concordo que Telemann é uma religião porque eu não concordo, eu não vou te responder. Porque é a sua opinião e tudo bem, a opinião é a coisa mais democrática do mundo, né? Todo mundo tem. Mas se você tem algum argumento, né, se você tem algum fundamento para a sua linha de pensamento, ou seja, se você tem bibliografia, se você tem o conceito de religião diferente desses teólogos que eu apresentei aqui, se você tem uma definição de religião totalmente diferenciada e etc., que pode enriquecer a discussão, então expõe isso, sabe? Quem sabe a gente não dá um passo a mais e realmente descobre que, na verdade, Telemann então é uma filosofia de vida e não uma religião, ou que Telemann é algo totalmente novo que deveria ser classificado de uma outra maneira, né, que não deveria estar nem encaixado no conceito de religião ou nem de filosofia de vida, mas numa outra categoria, quem sabe, né? Mas vamos ser educados, né? E nesse ponto não tenho do que reclamar. Todas as pessoas, tirando um ou outro, todas as pessoas que comentaram foram extremamente educadas e realmente interessadas no debate científico da questão. Bom, eu não tenho esse livro em papel. Esse livro eu comprei através do Kindle, então ele é um e-book, né? Então é o Living Telemann, ou como eu preferiria dizer, Living Telemann. Ele tem, no formato de papel, ele tem 274 páginas, ele foi publicado em 2013, ele é dividido em 3 partes pela Anima Solis Books e o seu autor é o David Shoemaker. O David Shoemaker, ele é uma figura bastante conhecida daqueles que se aprofundam. Na verdade, nem precisam, né? Você não precisa nem se aprofundar muito para encontrar o David Shoemaker aí pela internet, porque ele é uma figura bem divulgada e ele tem um programa no YouTube chamado Speech and Silence, e ele tem uma obra assim, bastante extensa dentro da pesquisa do contexto telêmico. Então ele realmente é um cara bastante atuante no cenário e vale a pena não só tratar desse livro aqui, conhecer esse livro, como também conhecer o resto do trabalho que ele produz aí pela internet e etc.
faz, infelizmente, tudo em inglês. Então, se você não tem conhecimento da língua, infelizmente, a gente ainda vai ter que esperar aí mais um tempo para pensar, de repente, em ter esse material em português. Mas vale a pena, enquanto isso, investir no estudo do inglês para ter contato com todo esse pessoal gringo aí que tem atuado bastante na formação e no próprio desenvolvimento, né, científico de Telemann. Bom, na introdução do livro ele começa falando sobre, dá uma pequena biografia sobre ele próprio, ele fala do começo da relação dele com Telemann, lá em 1993, da relação dele com a Otto e com a A. Lembrando que eu falei isso anteriormente, né? Sobre muitos telemitas que têm uma relação, que são membros tanto da A quanto da Otto, e fora muitas vezes de outras ordens ainda. Então, bom, ele é um exemplo desse tipo de telemita. Esse não é um livro para iniciantes, no sentido de que ele faz muitas referências a Libre e demais elementos muito específicos do contexto tanto telêmico quanto esotérico. Então, assim, e ele, né, isso fica claro logo no começo do livro. E o que ele faz? Ele criou então, que é o capítulo 1, que ele chama An Introduction to the Kabbalah, uma introdução à Kabbalah, que ele vai então tentar traçar ali em linhas mais ou menos gerais essa introdução à Kabbalah, no sentido de direcionar o indivíduo, dar uma luz, né, para o indivíduo que tenha chegado de primeira nesse mundo. E aí ele dá uma introdução usando a Kabbalah e relacionando a Kabbalah então ao contexto telêmico, para que a pessoa não fique tão perdida assim. Então, assim, eu vou fazer algumas referências aqui, eu vou fazer algumas citações a trechos do livro, mas como eu disse anteriormente, eu não tenho livro físico, eu tenho livro no Kindle. Então, as minhas referências elas vão ser, eu vou citar o lock, né, que é a location no Kindle, e aí, bom, infelizmente eu não vou saber dizer em que página do livro está. Então, se você tiver a intenção de comprar o livro físico, né, você vai ter que achar essas citações por si mesmo. Mas aqui, nesse caso, é o Locke 154, que ele diz assim: a Cabala simultaneamente descreve a. O processo da divina criação do universo e a mente de Deus. B. A estrutura e função da psique humana. E C. O caminho do retorno que religa a alma e psique humana com sua origem divina. Então, se você é bem novo para todo esse universo, não só esotérico, ocultista, telêmico, né, eu acho que essas referências são muito importantes de terem em mente, dentro do contexto cabalístico, né, porque acho que esse é um pequeno resumo que dá uma boa noção do que se pretende a Cabala e por que nós estudamos Cabala e por que a Cabala é tão citada praticamente em todos os sistemas, ou quase todos os sistemas esotéricos ocidentais, né? Muitas vezes ela é até repudiada por algumas linhas, mas sempre há uma referência, né? Querendo ou não, em geral sempre há uma referência à Cabala. Lógico, existem exceções, né? Mas de uma maneira geral, isso é o que se encontra, né? Então você vai ter muitas linhas a favor da Cabala, no sentido que vão se basear na Cabala para desenvolver seu sistema, seu misticismo, etc. E existem outras que vão dizer, olha, não, isso daí, né, não, mas vão estar ali citando a Cabala. O capítulo 2 ele chama de The Holy Guardian Angel, e ele vai citar a importância do Sagrado Anjo Guardião dentro da A e da importância do conhecimento e conversação com o mesmo. E aí ele relata que dentro da experiência dele como instrutor, ele viu vários casos de pessoas que já nos primeiros graus já demonstravam ter uma conexão com o seu SAG. E então, quer dizer, eu particularmente tenho alguns amigos que fazem esse tipo de relatos também, né, que mesmo não estando ligados
A sendo telemitas independentes, alguns deles, etc., já citam que tem esse tipo de contato. Então a gente vê que, né, existe isso de fato. Mas é preciso também manter em mente que o SAG, né, o Sagrado Anjo Guardião, ele tem características específicas. Ele tem o que a pessoa ela tem que se policiar, né, eu acho, em não correr o risco de se boicotar, de se auto-enganar nessa conceitualização. Porque o SAG é uma coisa muito específica, né? Independente de como você interprete isso, né? Se você vai dizer que ele é um ser externo ou se ele é um ser interno, independente desse conceito, né? A apresentação desse ser, ela é específica, né? Ela não é relativa, né? Então você não tem dúvidas quando você está em contato com o seu SAG. Então se você tem dúvidas se você está em contato com o seu SAG ou não, é provável que você não esteja. Opinião minha. Né? Porque segundo os relatos, né, essa é uma relação muito específica. E ele coloca assim, no Locke 347. A principal característica do adepto é que ele ou ela consegue se comunicar com o anjo conscientemente e à vontade. Como funciona esse processo? É essencialmente a habilidade de diferenciar a voz do SAG de todas as outras vozes que falam conosco de várias formas nas nossas vidas. Ou seja, é isso que eu estava falando anteriormente, né? Não é como uma intuição no sentido comum, né? Mas é algo que realmente você tem certeza daquilo. Né? Não é como assim, eu acho que eu estou sentindo que tenho que ir para a direita nesse caminho aqui. Não, é uma certeza. Eu sei, porque o meu SAG está falando comigo, que eu tenho que ir para a direita. Então, é uma coisa bem incisiva, né? Não restam dúvidas de que haja esse contato do que é a voz do SAG e etc. Voz aqui, obviamente, eu estou colocando como uma maneira geral, mas não sei qual é a maneira que você vai se comunicar com o seu SAG. Já no terceiro capítulo ele chama de The True Will. E aí ele vem dando vários exemplos e questionamentos das pessoas que as pessoas têm sobre a verdadeira vontade, né? Que é também uma dúvida muito comum. Tão comum, talvez, quanto o que seja o SAG. Né? Que são duas coisas bem centrais dentro do contexto telêmico, para quem segue a via mística, né, telêmica. O conceito do SAG, em um primeiro momento, e o conceito da verdadeira vontade. E aí ele coloca assim, no Locke 425. A verdadeira vontade é a vontade do eu interno em seu sentido mais profundo, o centro de quem você realmente é como um ser espiritual. Também, e de forma igualmente importante, ela é uma expressão da verdade universal, particularizada e expressa na sua vida individual. Esta é a razão de que, quando estamos vivendo de acordo com nossa verdadeira vontade, nós achamos que na maior parte do tempo o universo parece criar um caminho bem à nossa frente, como se estivesse de acordo com nossos objetivos. Já viu existe uma expressão, né, dentro do esoterismo hermético que diz quando você segue o seu caminho, o universo conspira a seu favor. Então acho que tem bem a ver esse conceito com o conceito que ele está colocando aqui, né, sobre o que seja a verdadeira vontade, a ideia da verdadeira vontade, né, do caminho, do seu caminho, da sua jornada individual. E aí tudo se alinha, né, tudo funciona para que você siga naquela jornada. E aí ele coloca no Locke 434. A verdadeira vontade é erroneamente conceitualizada como uma escolha única de uma carreira ou um objetivo único a ser cumprido durante a vida. Essa ideia é extremamente restritiva. A verdadeira vontade é a essência do seu eu. Ela engloba a ti como um todo, suas ações, seus pensamentos, seus sentimentos e seus comportamentos. E está relacionada à maneira como você vive, momento a momento, também como todo o círculo da sua vida em si, e ainda para além desta vida em outras encarnações. Ou seja,
se você pensar que a verdadeira vontade é a descoberta de uma verdade, de uma realidade interior, que vai ser então a diretriz para a sua caminhada nessa vida, né? É quase que inevitável pensar que isso vai mudar toda a tua realidade, né? Porque, digamos assim, você tenha uma vida na qual você tem certezas atuais, né? Digamos que você ainda não sabe qual é a sua verdadeira vontade. E aí você tem determinadas certezas que são baseadas em conceitos que as pessoas lhe colocaram, né? Experiências boas e ruins que você teve, mas que você fica perdido nesse caldeirão de experiências e de ideias e etc. E muitas vezes não ouve a tua essência, né? Não descobriu ainda qual é o teu caminho. E aí você vai vivendo dessa forma, meio perdido, né? Ou talvez perdido. E aí você baseou a tua vida em todo esse caminho perdido. Quando você descobre qual é o teu caminho, muitas vezes esse caminho é totalmente diferente daquele que você vinha trilhando. E aí, como não pensar que isso vai alterar tua vida como um todo? Né? Muitas vezes você casou com uma determinada pessoa que te direcionou para um determinado caminho, você está vivendo numa casa que tem um determinado comportamento, as pessoas dali, você está num emprego que você descobre que não é aquilo que você realmente quer, e etc. Se você muda uma dessas coisas, você já mudou tudo, né? E nisso, né, não precisa nem de verdadeira vontade para imaginar isso, né? Mas quanto mais no conceito de verdadeira vontade, onde você toma consciência então de qual é a tua função nessa vida. E aí tudo muda. E isso assusta algumas pessoas, naturalmente, né? Porque muitas vezes a gente prefere a certeza daquilo que a gente já tem do que a incerteza daquilo que nós não temos. Mas isso é natural, né? Esse medo é natural. O que isso pode acarretar? Né? O medo do desconhecido é um medo legítimo, mas o problema é se castrar por esse medo, se restringir por esse medo, né? Porque lembrando que a verdadeira vontade ela está relacionada ao conceito de realização maior, né? Então a tua realização como ser humano, como ser vivo, né, está relacionada a esse conceito. Então, por mais que dificuldades talvez surjam, que são dificuldades naturalmente relacionadas a tudo aquilo que você criou, talvez baseado em conceitos que não são seus, talvez baseado em vontades que não são suas, mas que no final a descoberta disso vai então te levar para aquilo que você é, para aquilo que você quer, para aquilo que você realmente precisa. No capítulo 4, ele intitula Get Started with a Basic Magical Regimen. E aí ele dá algumas dicas sobre como desenvolver certas características, certas habilidades dentro da conceitualização mágica. E aí ele enumera, assim, ele coloca treinar seu corpo de luz. Cada uma desses tópicos ele vai, obviamente, desdobrando, né? Eu só enumerei aqui, mas ele trata com profundidade cada um desses elementos. Ele coloca treinar seu corpo de luz, é o primeiro, receber e direcionar forças, o segundo, o terceiro é yoga, asana e dharana, o quarto é memorizar símbolos, o quinto é o diário, sobre o diário mágico, né? E o sexto é inflamar-se em oração para o seu sagrado anjo guardião. E aí ele ainda fala sobre as práticas e Eucaristia. Isso gera uma adaptação da missa gnóstica, mas não fala da missa da Fênix. Isso eu achei muito estranho, porque ele fala muito da né? E aí, curiosamente, ele não fala da missa da Fênix. E a missa gnóstica é uma missa da Otto, né? E a missa da Fênix é desenvolvida para a prática individual. É uma missa individual, né? Então, bom, achei estranho, mas ok, é o que tem nesse capítulo. O capítulo 5, ele titula The Lesser Ritual of Pentagram. E ele fala sobre a importância de se praticar o ritual menor do pentagrama, né, todo dia, não só quando em situações prévias de ritualística,
mas também como uma prática diária, tornar isso uma prática diária, né? Vários escritores, vários ocultistas bastante graduados falam sobre a importância do RMP como uma prática diária, né, a ser executada pelo magista. Aí aqui ele traz e ele faz isso em muitos momentos do livro, ele traz adaptações assim de rituais. Então aqui ele vai falar da cruz cabalística, né? E ele fala assim: na cruz cabalística, ao tocar o peito, vibrar IOIs, né? Então, para quem não é familiarizado com esse contexto todo ainda, quando você vai fazer o ritual menor do pentagrama, você toca a testa e diz até Malkut, Vegeborá, Vegedulá. E aí o que ele propõe? Ele propõe uma mudança disso, porque ele diz que a Iwais não é só o sagrado anjo guardião de Crowley. Ele considera que a Iwais é então um mensageiro de Telema e, portanto, uma conexão com a Iwais se faz importante. Então ele sugere que, tocando a testa, diga até, tocando o peito, diga Iwas, tocando a genital, você diga Malkut, e aí então Vegeborá, Vegedulá. Então ele faz essa inclusão, né? Ele coloca o toque de Malkut no pênis ou na vagina, então substitui o toque de Malkut, que seria no peito, por Iwas. É uma maneira, um método, né? Ele dá o porquê disso, ele dá a sua explicação, que ele considera que Iwas, então, é isso, né? É um mensageiro de Telema, etc. E aí ele sugere que depois, quando você descubra o nome do seu SAG, que você então substitua Iwas por o nome do seu SAG. Então seria mais uma terceira forma, né? Então você tocaria até o nome do seu SAG, Malkut, etc. Bom, só colocando aqui, né, o quão variado pode ser a prática de todos esses rituais, mas é muito importante que você sempre vá na base, antes de fazer essas modificações, né, antes de ver o que essas outras pessoas têm para dizer sobre esses rituais, primeiro entende a base, opinião minha. É muito importante que você primeiro saiba como aquilo era feito originalmente, para então depois pensar em modificações e etc. O capítulo 6 ele chama de The Lesser and Greater Rituals of the Hexagram. Então ele vai falando dos rituais, né, maior e menor do hexagrama. O capítulo 7, Liber Hash Vel Elios, que ele fala sobre esse ritual, né, diário, e da técnica de visualização e etc. O capítulo 8 ele chama Methods of Ritual Construction. E aí ele dá instruções de banimento, purificação, consagração, invocação, proclamação, invocação, de novo específica, evocação, finalização e licença para partir. E apresenta um ritual de Chesed em grupo para consagração de talismã, um ritual de Keter para qualquer tipo de talismã, em grupo também, e um de Tiferet para consagração e Eucaristia. Bom, ainda nesse capítulo, no Locke 933, ele fala o seguinte: quando nós ritualizamos nossa intenção, focando nosso pensamento em uma palavra e a nossa palavra num ato, nós criamos uma forma que é a chave para o nosso objetivo ritual. É uma lei da natureza que a força siga a forma. A força irá apenas se manifestar onde existir uma forma adequada para contê-la. Se você construir os componentes físicos de um circuito elétrico, uma rede de cabos conectados, por exemplo, e conectá-los a uma fonte de energia, a corrente elétrica segue seu fluxo. Se a forma dos cabos não estiver correta, isso é, se ela não invoca a força necessária, aquela força simplesmente não se manifestará. Então isso é bastante interessante, né? Porque ultimamente existe muito discurso de que simplesmente se você pensar em algo, né, isso já é magia. A energia, né, como ele está falando aqui, ela precisa ser focada, ela precisa ser direcionada, ela precisa de um direcionamento ritualístico, né? Então existem pessoas que pensam que aquilo acontece? Existem, mas estou falando de forma geral,
né? E, de uma forma geral, dentro da prática mágica, né, existe todo um processo no qual se executa determinadas etapas para que essa energia seja, então, direcionada e para que ela cumpra a sua função dentro daquele contexto ao qual ela foi enquadrada, como é o caso que ele cita aqui do circuito elétrico, né? A energia ela existe, a energia elétrica ela existe, mas ela pode ser direcionada dentro de todo aquele circuito elétrico para que ela funcione de uma maneira específica, ou seja, por exemplo, se circuitos elétricos forem, né, os componentes de uma televisão, o resultado final daquela energia, aquela energia elétrica direcionada dentro daquele circuito, vai ser então fazer com que aquele aparelho chamado televisão, né, exiba a imagem e som. Então é a mesma coisa no conceito mágico, correto? O que nós fazemos? Nós pegamos determinadas energias, direcionamos essas energias de acordo com as etapas, de acordo com a ritualística, e então direcionamos essa energia para que ela cumpra uma determinada função. Então, muitas vezes, né, muitas pessoas desacreditam da magia, desacreditam de todo esse contexto, porque elas simplesmente ignoram essas etapas. Se você, como ele cita aqui, se você conecta os cabos de forma errada, de forma inadequada, isso não vai funcionar. Agora, se você sabe que determinada ritualística foi cumprida por um determinado magista, né, que aquilo funcionou para ele, e várias outras pessoas repetem aquele mesmo processo e funciona para elas, então, se você segue o mesmo processo, é bem provável que o mesmo ocorra. Agora, se você começa a mudar aquilo ali, se você começa a excluir componentes, né, dizendo, é só pensar positivo que isso vai acontecer, bom, se não acontecer, você já sabe por quê. No capítulo 9 ele fala sobre asana e pranayama, e no capítulo 10 ele fala sobre meditação e visualização com foco nos tópicos apresentados anteriormente. No capítulo 11 ele fala sobre o corpo astral e o controle do corpo de luz, e aí ele começa falando sobre uma distinção entre o plano astral e o plano etérico. Ressalta a importância de testar as entidades que possam vir a se manifestar quando você está viajando por esses planos e a verificação da correspondência, etc., desses locais. Então, assim, isso é uma coisa muito importante, né? Porque muitas pessoas, quando vão para esses determinados planos, elas se vislumbram, né? E aí, muitas vezes uma entidade se apresenta com uma determinada forma, de uma forma que é muito querida para ela, etc. Talvez um deus ou algo do tipo, uma pessoa querida, e a pessoa se fascina com aquilo achando que aquilo é exatamente aquilo, e muitas vezes não é. Essas entidades, elas muitas vezes têm essa capacidade de moldar-se, ou você também tem a capacidade muitas vezes de se boicotar nisso tudo. Então essas técnicas, né, mágicas, elas têm também por objetivo esse tipo de verificação, né, de quando você está nesses determinados planos, você então fazer esse tipo de verificação. Por isso a importância do estudo também, né, do conhecimento das técnicas, porque uma vez que você conhece as técnicas, você sabe como lidar com esses seres, você sabe até como se livrar deles muitas vezes em casos de ataque, o que geralmente quando você não tem conhecimento você acaba se desesperando. E aí esse desespero muitas vezes é meio traumático, assim, né? Porque essa situação às vezes é muito assustadora. Então, bom, e aí o estudo e o conhecimento dessas técnicas facilita bastante no lidar com tudo isso. No capítulo 12 ele chama de práticas devocionais, né? E ele vai tratar exatamente disso, né? De práticas devocionais, do Liber Resh e do Liber Astarter. O capítulo 13 ele chama Liber Samé, que é a invocação do Sagrado Anjo Guardião. Ele faz várias citações ao Liber e fala sobre o que fazer após o conhecimento e a conversação com o anjo. Então, bom, isso é um ponto interessante também, né? Porque a jornada continua, o caminho continua, né? Então não é porque você teve contato com seu anjo que você simplesmente parou por ali, a não seja que seja a tua vontade, né? Mas o programa, a ideia, né, é que essa jornada continue, e tudo precisa ser racionalizado, né? Então ele destaca a importância de escrever tudo isso no diário e etc. O
capítulo 14 ele chama de magia sexual e misticismo sexual. Ele fala sobre Tantra e magia sexual. Do Tetragrammaton, a Cabala e as suas relações com a magia sexual. E pré-requisitos e rituais para a prática. O capítulo 15 ele chama de The Methods and Tools of AA. Então, os métodos e ferramentas da AA. E aí ele vem falando sobre os primeiros graus e ele fala, ele trata de um assunto meio polêmico nisso, que é um assunto muito polêmico em geral, né? Praticamente todas as linhas dentro do ocultismo elas têm essa problemática, até dentro das religiões também, né? Que é essa questão da linhagem. E ele vem tratando desse tema nesse capítulo, ele vem falando sobre linhagem, sobre legitimidade de linhagem, etc. Bom, ele não enumera isso, não classifica quais linhagens são verdadeiras, quais não são, e etc. Até porque eu acho muito difícil esse tipo de verificação, ele também não entra nesse mérito, mas ele cita essa questão, né? Ele trata desse assunto nesse capítulo. Então é um capítulo interessante para quem está envolvido com a AA ou tem a intenção de ter algum envolvimento com a AA, porque ele trata desse tema. O Andrew Locke, 2173, ele coloca assim: pode não parecer óbvio no primeiro momento porque a habilidade para performar perfeitamente um ritual do pentagrama ou do hexagrama, ou qualquer uma dessas outras técnicas, está necessariamente relacionada ao caminho para o conhecimento e a conversação. Considere isso. Se você não é capaz de executar um ritual para efetivamente invocar um aspecto básico da natureza, tal qual um elemento em particular ou uma determinada influência planetária, se você não é capaz de competentemente performar e executar um ritual como esse e tornar a si próprio um recipiente adequado para invocação e utilização de uma força em particular, como você pode ser capaz de executar o ritual de invocação ultimal, aquele de seu próprio SAG? E essa citação, esse comentário dele, né, me faz refletir sobre a importância da humildade, né, nesse caminho, porque é o que eu vinha falando anteriormente, né, e é o que ele cita também, a capacidade de distinguir as vozes, né, a capacidade de saber reconhecer que o seu SAG é o seu SAG, não é qualquer outra coisa. Então, essa é uma capacidade, né, que parece muito difícil, de uma forma geral, analisando-se, né, as experiências em geral, para alguém que acabou de chegar em todo esse contexto. Então, bom, se você não tem a habilidade de performar, como ele cita, né, um ritual básico, se você não consegue nem lidar com as energias mais básicas, como as energias elementais, etc., como pensar em lidar com uma força ainda, né, bem distante, entre as bem mais complexa, digamos assim, daquele contexto. Então, bom, é uma reflexão, é lógico que em cima disso podem vir vários argumentos, né, várias pessoas podem argumentar em cima disso, dizendo categoricamente que mesmo sendo principiante já tem o conhecimento e a conversação com o seu SAG. Bom, é aquela coisa, né? Faz o que tu queres. Mas o que eu estou falando aqui, o que eu estou tratando aqui é de didática, eu estou tratando aqui do sistema, né, da forma como o sistema foi organizado, né? Então esse sistema, ele passa por graus, ele passa por exigências, né? Então você tem que cumprir exigências didáticas, exigências físicas, exigências espirituais. Então, se você não cumprir essas coisas, você não sobe de graus na A, né? Então, essa é isso que está sendo colocado aqui, que eu estou colocando aqui, né? Que eu estou complementando aqui, de acordo com essa leitura, e me parece também que é o que ele coloca, né? Se você não é capaz de cumprir o básico, como que você quer cumprir a última etapa? O capítulo 16 ele chama Tarô e o caminho da iniciação. Ele fala sobre o tarô e a Sefiró, etc., a árvore da vida, e a sua relação com a AA. Então é aquela relação clássica, né, que eu já falei aqui em outros vídeos várias vezes, eu acho, né, sobre a questão da Cabala e a relação do tarô com a Cabala, etc. O capítulo 17 ele chama de Iniciação e Tetragrammaton, e aí ele trata das transformações que o adepto
sofre em função da iniciação e dá um exercício de visualização com o Tetragrammaton. O capítulo 18 se chama Os Chakras, e aí ele vai falar dos chakras, obviamente, relação com a árvore da vida, e ele ressalta a ideia, né, que algumas pessoas têm de que despertar um chakra significa permanecer naquele estado, né, para sempre. E, bom, a experiência diz que não é assim que funciona, né? Despertar um chakra significa um momento, né, um estado ao qual se alcança, mas a realidade te traz de volta, né? Então significa que naquele momento você despertou aquilo, mas que você vai ter que lidar com a realidade de volta, né? Você não vai permanecer naquele estado alterado, que seja, né? Digamos que, por exemplo, você tenha despertado Ajna e aí você vai permanecer ali naquele estado espiritual e etc, como um yogin levitando acima do chão e distante do mundo, como se tivesse alcançado a iluminação suprema e partiu. Não. E aí no Locke 2695, ele coloca assim: nós deveríamos dar uma pausa aqui para destacar que os 3 chakras que tratamos até o momento, então ele vem tratando os chakras, né, um por um, e aí, que tratamos até o momento, Muladhara, Swadhisthana e Manipura, representam essencialmente níveis de consciência primários e animais. Bom, para quem não é familiarizado com esses nomes, né, Muladhara é o chakra que fica entre o ânus e a genital, ali no períneo, aquele espacinho. Então, chakra, a Muladhara fica ali, né, associado àquela região. Muladhara, então, é o primeiro, né, lá de baixo para cima. Swadhisthana, que é onde fica a genital. E Manipura, que é onde fica na barriga, que, né, algumas pessoas dizem que é no umbigo, etc. Mas é nessa região da barriga. Ou seja, Muladhara no períneo, o Swadhisthana ou Swadhisthana, tem gente que fala Swadhisthana, eu não sei qual é a pronúncia correta, na genital, Manipura na barriga. Até este ponto, uma pessoa que esteja vivendo predominantemente nesses estágios de consciência dificilmente está excedendo as funções de um animal inferior. As transformações que ocorrem a partir deste ponto nos habilitam a nos tornarmos verdadeiramente humanos e eventualmente super-humanos. Bom, ele não é a primeira pessoa que fala isso, eu já vi isso escrito em vários lugares, etc. Até quando eu fui dar uma palestra sobre chakras, etc., eu vi isso muito escrito na literatura sobre esse tema. Bom, a ideia é exatamente essa, né? Você tem os chakras, esses chakras são considerados chakras básicos e eles estão relacionados às energias mais primitivas, né? Mais primárias, aos comportamentos mais primitivos. Então, isso explicaria também o comportamento de algumas pessoas, né? Um comportamento animalesco, né? Um comportamento, né, que pode variar, obviamente, pode variar desde do seu sentido mais grotesco mesmo, né, mais monstruoso, digamos assim, como até para um refinamento dessa animalidade, né, mas ainda assim uma animalidade no comportamento. Então, ou na vida, digamos assim. Isso não necessariamente tem uma conotação pejorativa, apesar das palavras, né, é preciso entender que animais não são necessariamente ruins, né, então o conceito é que agir de uma forma primitiva, primária, ou animalesca, ou animal, né, ela tem essa relação dúbia, né? Pode ser tanto um comportamento muito grotesco, como eu disse anteriormente, como pode ser um comportamento puramente instintivo. Também é possível que se encare dessa forma. No capítulo 19, se chama The Role of the Ego in the Great Work, que é a função do ego na grande obra, né? E aí ele fala sobre a importância do entendimento da função do ego, né, como ferramenta do magista de atuação em todo esse contexto. E isso é uma coisa que causa uma certa polêmica, né? Porque em geral as pessoas não conhecem muito bem a distinção entre essas classes. Então, o que a gente tem meio que, né, perdido aí nesses conceitos? Existe o magista, né? O magista ele lida com o quê? Com magia. Existe o místico,
que é um indivíduo relacionado ao conceito religioso, de religare e etc. Então, essas duas classes são classes distintas, mas que muitas vezes se fundem, se misturam numa mesma coisa. Então existem magistas que são místicos e místicos que são magistas. E o que isso gera? Uma confusão no entendimento dessas funções. Então existem magistas que são puramente magistas, que vão lidar exclusivamente com magia e não vão se importar com conceitualização, espiritualização e misticismo e coisas desse tipo. Existem místicos que são puramente místicos, ou seja, que vão empreender numa jornada de definitivamente viver uma vida totalmente abdicada, totalmente religiosa, e existem aqueles que são a fusão desses dois. E aí é que a coisa complica. Por quê? Existem indivíduos que vão nessa mistura, por não entender essa distinção, vão dizer que você tem que eliminar totalmente seu ego praticando magia, e existem indivíduos que vão dizer que em sendo um místico você tem que exaltar o seu ego. E as coisas são distintas, né? Então, qual é o entendimento que o magista que seja místico ou o místico que seja magista vai ter sobre isso tudo? É o que ele trata aqui, né? E aí eu destaquei aqui o Locke 2783, que ele fala assim: vamos começar dando uma olhada no funcionamento diário do ego. A que propósito ele serve? Como ele nos ajuda? E como ele pode nos prejudicar? O fundamento mais importante aqui é entender que o ego é um mecanismo de percepção pelo qual nós interagimos construtivamente com o mundo exterior. Ele é completamente necessário para essa interação. Sem ele, nós somos impotentes para exercermos nossa vontade sobre a realidade física que nos rodeia. Sendo assim, de nenhuma maneira o magista verdadeiramente empreende uma ação permanente de destruição do ego. Ao invés disso, através da grande obra, nós viemos a entender o papel adequado e função do ego. Nós o colocamos no devido relacionamento com o eu. E por fim, nós estaremos aptos a nos identificar com este eu profundo, o centro verdadeiro de quem nós somos, a estrela ou o cabos. Ou seja, justamente o caminho do meio ali, a interseção entre essas duas coisas, né? O magista ele não vai exaltar seu ego acima de qualquer coisa. O magista místico, né, o místico magista, ele não vai exaltar seu ego acima de tudo, de todos, né? Porque ele reconhece que o ego é uma ferramenta. Da mesma forma que ele não vai querer eliminar o seu ego justamente por esse entendimento, que o ego é uma ferramenta de manifestação no mundo. E que ele não tem problema com isso. Ele não tem problema com o seu ego, né? Mas ele também entende que existe algo além, que existe algo mais profundo, ou da maneira que você chamar, né? Então, bom, e aí essa interseção é o que vai fazer, então, vai criar o magista místico, ou místico magista, né? Ou o telemita, que vive Telemann na sua completude do conceito didático, né? Dentro de alguma instituição, dentro de alguma ordem, etc. Bom, é um assunto complexo. Esse é um assunto, né, que daria um outro vídeo, mas não dá para se aprofundar também muito nisso, porque é bastante complexo. E, bom, só estou citando isso aqui porque faz parte, obviamente, do capítulo do livro, e eu acho interessante que essa reflexão seja feita também, né? Então acho que contribui para todo essa discussão, esse entendimento. Bom, mas ainda dentro desse capítulo ele fala o seguinte no Locke 2855. Quanto maior o alcance, maior é o perigo do ego inflado. Seria ótimo se o conhecimento e a conversação dispersasse todas as neuroses do ego e tornasse o adepto uma pessoa legal, para se estar junto o tempo todo. Mas, infelizmente, toda etapa possui sua própria sombra. E todo adepto, mesmo estando em um nível avançado, precisa lidar com o lado sombrio de sua posição no caminho. O lado sombrio de Tiferet, que em sua completude significa iluminação espiritual, é vaidade espiritual. Aí ele abre aspas, né? A pessoa, como se a pessoa falando: uau, eu sou tão legal que eu cheguei até aqui. Eu tenho um sagrado anjo guardião e agora eu sou ainda mais poderoso.
Todo recém-chegado adepto de Tiferet lutará a sua própria versão desta batalha. Então, bom, é aquela coisa, né? Não é porque um indivíduo também alcançou determinado estágio, e é a mesma coisa em relação às chakras que eu tinha dito anteriormente, né? Não é porque uma pessoa desperta um chakra ou porque a pessoa alcança um determinado estágio dentro dessa linha, né? Da árvore da vida, etc., que essa pessoa está totalmente isenta de qualquer coisa que nós consideramos um tanto estranha, né? Então, por que muitas vezes os auto-iniciados, né, eles cometiam ações que nós olhamos e falamos assim, por que ele fez isso? Sabe? Porque são seres humanos, estão presos à dualidade ainda, né? Não é porque você alcançou determinado estágio que você não tem um outro lado. Então a gente precisa sempre lembrar que a lei hermética está aí, né, para nos lembrar sobre a questão das polaridades, etc. Então, assim, a pessoa ela pode ser, sim, ela pode ter alcançado altos estágios, etc. Mas isso não vai impedir ela de fazer coisas que talvez sejam coisas, né, execráveis ou coisas idiotas, etc. Então, bom, é isso, sabe? Tem que manter sempre o pé no chão. Não é porque o indivíduo alcançou determinado estágio que você vai dar seu pescoço para ele, né? Por favor, não faça isso, porque você pode tomar uma mordida. Bom, no capítulo 20 ele traz as fórmulas de Lux e Nox, e aí ele traz uma explicação decrescente pelos caminhos da árvore da vida, tratando desse tema. Ele fala sobre a diferença do entendimento de Lux na Golden Dawn e o entendimento de Lux na AA. Então veja que a fórmula, a ideia da fórmula é a mesma, mas existe uma distinção. Porque existe essa diferenciação do conceito de Eon, de era. Então a Golden Dawn, ela pertencia a um contexto de uma interpretação do antigo Eon. Telemann vem dizendo que esse Eon já está ultrapassado e que então toda essa conceitualização ela muda, né? Então a palavra é a mesma, né? Digamos a fórmula de Lux, mas os conceitos são diferentes. E aí ele coloca, né, que na Golden Dawn o objetivo então de Lux seria o despertar da consciência tiferética e na AA é o conhecimento e a conversação com o sagrado anjo guardião. E aí ele coloca também o que vem após isso, né, que é a questão da verdadeira vontade, que seria o caminho, estaria então relacionado ao caminho de Nox. Então assim, traçando essa linha, né, seria no primeiro momento você aspira ao conhecimento e conversação com o seu SAG, ou seja, seria uma empreitada na busca de descobrir quem é o seu SAG ou o que é o seu SAG e o conhecimento e a conversação. E então, após isso, você tem uma nova empreitada, que é a da verdadeira vontade, né? Por isso então que há muito esse destaque no caminho de Lux, nos primeiros graus, né, para o inflamar-se em oração, para realmente ser um indivíduo devoto, né, ser um místico. Por quê? Porque você precisa manter aquela chama acesa do querer, da vontade de alcançar esse eu interior. E aí no Locke 2909, ele coloca assim: na AA, a forma de Lux é o processo de buscar a luz do sagrado anjo guardião, uma fórmula inteiramente válida que foi a sucessora da fórmula do Deus morto em sua manifestação no Velho Eon, mas que não é necessariamente idêntica a ela. Então, é o que eu tinha dito anteriormente. Há essa, né, nova interpretação sobre a fórmula. E aí no Locke 2962 ele coloca: um outro equívoco que encontro com certa frequência é a fusão da fórmula de Lux com a fórmula do Deus morto do Velho Eon. A fórmula de Lux simplesmente envolve a busca de nossa luz interna. No antigo Eon, esse processo foi projetado sobre a ideia de um redentor externo, o Deus que morre por nós e encarna, por projeção, o Neshama ou a supraconsciência. No novo Eon, entretanto, podemos entender isso como uma extensão do Eu. Não há razão para linkar a fórmula de Lux ao mito do Deus morto em sua forma do antigo Eon. No novo Eon, nós vemos que podemos redimir a nós mesmos em cada momento em que o velho morre e renasce no novo. Nós somos como crianças nascidas novamente em cada novo momento, via transformação da nossa consciência.
A redenção aqui não é do pecado, mas da ilusão da mortalidade. Isso é redenção da absorção no mundo físico e a aparente finalidade da morte. Uma consciência de que não há morte, o princípio da imortalidade residente em cada um de nós, aquele ser divino solar em nosso centro, nossa estrela ou cabis. Esta é uma redenção que nos permite ter uma crescente habilidade de identificação com nossa estrela interna como centro de nosso ser, diferente daquela personalidade egóica limitada na qual nós temos aprisionados a nós mesmos pela nossa completa falta de autoconsciência. Ela nos permite a conscientemente posicionar Neshama em seu trono como legítimo governante de ambos, Ruach e Nefesh, sem a necessidade de uma ajuda divina externa. Então, é isso, né? A diferença é que no antigo Eon, o que se tinha? Você tinha a ideia de que você não podia cumprir isso por si mesmo. Você não era independente nessa busca, né? Então você precisava de um redentor externo, de um Deus sacrificado, de um Deus morto que ressuscitava, que ressuscitava e etc. O conceito do novo Eon é um conceito totalmente diferente. Você faz isso por você mesmo, você não precisa de um ser externo, porque todos os componentes dessa transformação já estão aí dentro de você, né? O que você precisa é colocar isso em prática. O que você precisa é empreender nesse caminho, caso você queira, obviamente. Mas você não precisa da redenção de um Deus externo a você, porque isso tudo já está aí. Então esse link, né, existem algumas pessoas aí, inclusive, falando que Horus é o mensageiro de Jesus e etc, umas coisas meio estranhas aí. Bom, acho que esses trechos aqui explicam bem, né, que isso não faz o menor sentido. Bom, o capítulo 21 é The Right Use of Magical Power, e aí ele fala sobre o processo de transformação interna, de arquétipos, psicologia, física e toda essa questão de ciência misturada com psicologia e etc. Bom, no capítulo 22 trata de alquimia, né? E ele vai fazer uma relação, ele não vai tratar de alquimia no sentido prático mesmo, né? No sentido laboratorial. Ele vai falar de alquimia de uma forma psicológica, cita Jung, etc. Mas ele faz uma relação muito interessante, né, sobre a ciência que nós tínhamos no passado e a ciência que nós temos nos dias de hoje. A ciência que nós tínhamos no passado era a ciência dos xamãs, né, dos bruxos e de toda essa junção de ciência, de fato, né, de ciência no sentido botânico, etc., com a espiritualidade. E atualmente nós, né, em geral, lidamos com médicos. Mas é interessante que ele faz, né, ele traça esse progresso nessa diferenciação, não vou chamar nem de progresso, vou chamar de diferenciação entre o passado e o presente, mas ele cita uma coisa que é em comum entre essas coisas, né, que nós continuamos falando de forças invisíveis. Porque antigamente, como que o pajé, o xamã, o bruxo, etc., o responsável, né, pela cura, que era também muitas vezes o sacerdote, como que ele classificava uma determinada doença? A ideia era que era um espírito que estava atuando naquele corpo e que precisava então ser exorcizado e etc. E em juntando-se beberragens com orações, você tinha então a cura, ou não. E hoje, o que você tem? Você tem o médico, né? Você tem a figura do médico, que é também uma pessoa com quem você se consulta. Ele também te dá as beberragens, né? A diferença é que ele não tem o aspecto espiritual, mas continua falando de forças invisíveis. Por quê? As bactérias e os vírus, eles não são visíveis para nós de uma forma geral, né? Então, a não ser que você use um microscópio para ver aquilo, né, você não vai enxergar. Você vai acreditar no que o médico está falando. Olha, essas características são características do vírus tal, da bactéria tal, etc. Então você tem que tomar esse determinado remédio. Então nós continuamos acreditando no invisível, acreditando nessa relação de que através de forças invisíveis nós somos afetados. É lógico que, né,
tô sendo infantil aqui, querendo dizer que essas coisas não existem, né? As bactérias não existem, existem, os vírus existem. Mas eu tô só citando, né, a questão interessante que está por baixo disso, né? Que ninguém fica pegando o microscópio para analisar essas coisas. Da mesma forma que as pessoas no passado, né, não contestavam muitas vezes os argumentos dos pajés, dos xamãs, etc. Então as pessoas iam lá, seguiam a orientação. Então, bom, é só uma pequena reflexão sobre. Achei interessante. O capítulo 23, ele chama de Practical Applications of Alchemical Symbolism. E aí fala sobre a transformação necessária do adepto quando ele está na A. E fala sobre a necessidade do indivíduo, né, transformar por vontade, por hábito, a si mesmo naquilo que ele almeja alcançar, né? Ou seja, ele ressalta a questão de que o caminho místico ele não é uma postura necessariamente passiva, né? Aliás, não é uma postura passiva, né? É uma postura ativa. Então, que por mais que você espere por algo, você tem que fazer por onde alcançar esse algo. O capítulo 24 ele chama de padrões e ciclos da magia prática. E aí fala sobre os desafios de permanecer no caminho espiritual, dos sentimentos de querer desistir, da falta de senso que muitas vezes nós sentimos, né? Quando estamos nessa jornada, e fala das fórmulas de AO, do Solve et Coagula e etc. Então, que são fórmulas que são faladas o tempo inteiro, né? Mas muitas vezes nós não paramos para refletir sobre elas, sobre a função, né? E sobre aquilo que elas têm a nos ensinar e nos dizer. Né? Mas é algo que está aí disponível para todo mundo, né? Então, quer dizer, a vontade ela tem que estar acima de tudo isso, né? Acima dessas vicissitudes que a vida nos traz. Então, foca e vai, né? E essa é a ideia. Então, bom, mas isso também é explicado, né, para quem já leu, por exemplo, Kybalion, isso é dito lá e etc. Uma das leis herméticas, né, trata disso, etc. Então, o capítulo 25 chama Dreamwork, e aí ele fala sobre psicologia junguiana e sonhos, e como lidar com sonhos e etc. O capítulo 26 chama Relacionamentos, e aí ele dá relatos sobre relacionamentos entre telemitas, situações, etc, que ele experienciou e etc. O capítulo 27 fala sobre Cabala e ressalta a ideia de que talvez ao invés de se banir uma energia em que nós tenhamos em excesso, talvez o interessante fosse evocar ou invocar uma energia complementar, né, oposta, para que compensasse esses excessos. O capítulo 28 ele chama de Psychotherapy, e aí ele vem tratando, né, sobre essa relação da terapia, psicologia, com a questão mágica e telêmica, e fala da importância que pode ter para um magista, para um telemita, etc. Também lidar com esse lado, né, da psicologia. O capítulo 29 ele chama de Animais e Animus, e aí traz esses paralelismos, né, entre esses conceitos, masculino, feminino, consciente, inconsciente, positivo, negativo, etc. O capítulo 30 ele traz o conceito de terapia cognitiva, e traz um esquema de perguntas baseado nesse conceito de terapia cognitiva. Bom, ele finaliza o livro com um poema da Sonor Meral e falando das ordens, etc., as quais ele é membro e a maneira de contactar essas ordens, etc. Bom, finalmente chegamos à conclusão, né? Acho que esse deve ter sido até o momento o vídeo mais longo que eu já fiz. A conclusão acho que não resta dúvidas, né? O livro é extremamente recomendado, né? Eu acho que se você for um iniciante ainda, vale a pena ter um livro, adquirir um livro menos complexo, né? Menos universal, porque esse livro realmente traz uma série de questões que falam para quem já tem um certo conhecimento, uma certa experiência, um certo tempo de caminhada nesse universo, não só de Telemann, mas do ocultismo de uma forma geral. Então, uma série de citações, como você deve ter percebido, a Libre, a rituais, etc. Uma série de conceitos bastante específicos de todo esse mundo.
né? Mas assim, é um livro recomendadíssimo, cedo ou tarde, se você pretende, né, realmente empreender nessa jornada, vale muito a pena ter esse livro. Não só ter o livro, como acompanhar também o trabalho do Shoemaker na internet aí, né? Ele tem vários podcasts e coisas do tipo, sites, então vale muito a pena também dar uma olhada em todas essas outras coisas que ele possui. E assim, vale ressaltar também que cada capítulo, isso é muito legal, né? Cada capítulo do livro traz a sua bibliografia e traz também, muitos deles trazem práticas. Então assim, na dispar do que eu apresentei aqui, que foi mais a parte conceitual, né? Mais a parte filosófica e etc. O livro é bem prático, assim, ele te traz muita praticidade, ele te dá referência, ele te dá bibliografia para você, se você se interessar por algum assunto de algum determinado capítulo em específico, ele te dá essa bibliografia para que você possa então consultar esses outros livros. Então isso é muito interessante, né? Porque não é uma bibliografia do livro, são bibliografias dos capítulos e torna tudo muito mais amplo e mais organizado, porque você sabe que naquele capítulo ele escreveu aquilo baseado naquela bibliografia ali. Então você sabe que você não precisa procurar em todos aqueles livros espalhados lá no final, né? Você pode adquirir só aqueles ali que vão tratar do assunto que você realmente se interessou. Então, bom, é isso, não vamos prolongar mais, né? Já falei muito. Espero que esse vídeo tenha contribuído positivamente para a reflexão, aquela reflexão, né, que eu trago lá no começo. Caso você não tenha assistido também o começo, também não tem problema. Eu acho que as reflexões que eu apresentei aqui do próprio livro também são interessantes de serem pensadas sobre todo esse universo telêmico, né, e do ocultismo de uma forma geral. Saber que tudo isso existe, toda essa proposta existe, ela me parece bastante interessante para todo mundo, né, no sentido interessante de contribuir para a reflexão de todos aqueles que têm um mínimo de interesse, né? Então, saber que isso existe já é bastante compensador para muitas pessoas. Então, muito obrigado pela atenção, e até a próxima.